Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. A gente volta para a capital federal. O ministro Alexandre de Moraes rejeita o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para revogação da prisão domiciliar. Judiciário em Brasília. Assunto para ela, Janaína Camelo. Chegando com os detalhes. Qual a alegação afinal, Janaína? Pois é, Tiago, o ministro Alexandre de Moraes disse que ainda existe risco de fuga por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque foi esse o motivo que levou o Jair Bolsonaro à prisão. Ele está preso em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Só que a defesa de Jair Bolsonaro, há tempo, Thiago, diz ali que ele não deveria mais estar preso porque essas medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, proibição de uso de redes sociais, enfim, foram dentro daquele inquérito que estava investigando o filho dele, Eduardo Bolsonaro, pelo crime de coação no curso do processo, por tentar atrapalhar ali, segundo a acusação, o julgamento de Jair Bolsonaro. Então, a defesa diz que quando Eduardo Bolsonaro foi denunciado dentro desse inquérito, Jair Bolsonaro não foi denunciado. Então, por isso, não haveria motivos de que ele seja mantido em prisão domiciliar, já que essa prisão foi determinada dentro deste inquérito. Bom, de qualquer forma, Tiago, o ministro Alexandre de Moraes, nesse despacho de hoje, ali, rejeitando esse pedido da defesa, ele voltou a citar a alegação da Procuradoria-Geral da República, né, que inicialmente foi quem defendeu a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, dizendo que há risco de fuga, porque na época, Tiago, só relembrando, além dele ter descumprido medidas cautelares, na investigação ali nesse inquérito envolvendo Eduardo Bolsonaro, a Polícia Federal descobriu alguns indícios, como, por exemplo, um rascunho de uma carta de pedido de asilo ao governo da Argentina, à Embaixada da Argentina, né? As próprias declarações de Jair Bolsonaro na época do tarifaço de Donald Trump, né? Comemorando ali esse tarifaço, as sanções aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos. Então, foi por isso que foi pedida a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, e aí o ministro Alexandre de Moraes, na época, atendeu. Então, nesse despacho de hoje, o ministro novamente cita esses indícios aí que foram destacados pela PGR, e também diz o seguinte, que esse receio de fuga tem sim fundamentos e que também a manutenção da prisão dele e das cautelares, também das outras cautelares, é uma garantia efetiva da aplicação da lei. Né? E aí ele cita, por exemplo, a condenação dele em regime fechado, inicialmente ali a 27 anos de prisão, mais de 27 anos de prisão, no caso de golpe de Estado. Então, essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Tiago, rejeitando então esse pedido da defesa de Bolsonaro, que vai permanecer preso ali em prisão domiciliar, viu? Ô, Janaína, e uma outra informação, o ministro também pediu a Flávio Dino a marcação do julgamento presencial dos réus do núcleo 2 da trama golpista. Como é que vai se dar esse processo? Sim, fez esse pedido ao ministro Flávio Dino, que hoje é o atual presidente da primeira turma, né? Recentemente houve essa alteração ali no cargo de presidente, era o ministro Cristiano Zanin, agora é o ministro Flávio Dino, então ele vai comandar ali a primeira turma e esses julgamentos todos. O ministro Alexandre de Moraes fez esse pedido para que ele já marque ali essa data, e o ministro já marcou, Tiago. Hoje à tarde ele já marcou para o dia 9 de dezembro o julgamento dos réus do núcleo 2. São 6 réus ao todo e tem figuras importantes ali nesse grupo, tá? Seria, segundo a PGR ali, segundo a acusação da PGR, esse grupo seria o que foi responsável por gerenciar as ações do plano de golpe, né, que teria sido coordenado, que segundo ali o STF foi coordenado por Jair Bolsonaro. Então, entre esses réus, Silvinei Vasquez, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Martins, foi assessor para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, tem Marcelo Câmara, que também foi assessor especial de Jair Bolsonaro, Mário Fernandes, general do Exército, que segundo ele confessou que foi ele quem elaborou aquele plano ali para assassinar autoridades, como Alexandre de Moraes, Alckmin e Lula. Então, esses são alguns dos réus que vão ser julgados no núcleo 2 a partir do dia 9 de dezembro. Só lembrando, Tiago, que amanhã já tem um outro julgamento, no caso do núcleo 4, que teriam sido aqueles que disseminaram notícias falsas contra a confiabilidade das urnas eletrônicas, para atacar instituições e também autoridades. Começa amanhã. E o núcleo 3, que é um outro núcleo de mais 10 réus ali, o julgamento está marcado a partir do dia 11 de novembro. Então, já temos as datas já acertadas de todos os outros núcleos, julgamentos de todos os outros núcleos da denúncia de golpe, viu, Tiago?
Do cronograma do Supremo Tribunal Federal, Janaína Camelo com todos os detalhes. A gente volta a se falar amanhã.